Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Nós vamos ser breves, amados, até por questão, até por questão de segurança, Os irmãos acham que é porque eu quero sair correndo e assistir o jogo. Mas em respeito aos palmeirenses, são paulinos, nós estamos numa democracia. A gente sabe que vocês podem pensar todas as coisas, É que todas as coisas não são lícitas, mas nem todas convêm, Mas glória a Deus. Mas é mais pela segurança. Eu sei que, daqui a pouco isso aí já vai estar mais perigoso aí. Então a gente vai terminar para irmos tranquilamente para as nossas casas. Nós viemos dar a Deus o que é de Deus. Estamos aqui. Glórias a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Está lá. E não tem Corinthians que tire aquilo que é de Deus da nossa vida. Amém, amado? Não tem São Paulo, não tem Palmeiras, não tem nada nessa vida que tire a porção que é de Deus. Amém? Porque Corinthians vai passar, Palmeiras vai passar, mas os que confiam no Senhor, esses viverão eternamente. Amém? Oh, glória a Deus. Está lá, capítulo 2. Então Deus tem uma porção para você especial. Está lá assim, ó. E capítulo 2, verso de número 1 diz: E alguns dias depois, entrou outra vez Jesus em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem havia nos lugares junto à porta que cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 pessoas. E não podendo se aproximar dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Até aí. Amém, amados? Que a palavra do Senhor possa fluir em nossos corações, em nossos ouvidos espirituais e fazer morada. Amém, amados? E nos enriquecer e nos fortalecer como pessoas, como seres espirituais. Louvado seja Deus. Amém? A palavra do Senhor está aqui e descreve um dos milagres, de tantos milagres que Jesus operou enquanto esteve ali andando entre os judeus, fisicamente falando, presença física do Deus vivo, encarnado ali em Jesus, amém, amados? E Jesus fazendo a obra, sobretudo a obra de pregar o Evangelho, porque foi para isso que Jesus se fez homem, foi para isso que Jesus nasceu de uma virgem, foi para isso que Jesus cresceu, foi para isso que Jesus foi instruído pelo Espírito, foi para isso que Jesus foi educado pelos seus pais, preparando-o para que aos 30 anos ele começasse então a pregar o Evangelho, as boas novas de salvação entre os homens. Amém, amados? E naturalmente que, secundariamente, Jesus também operava milagres, para que fortalecesse a fé, a fim de que a operação de milagres desse consistência àquilo que era a sua primeira intenção, a prioridade de Cristo na terra, que era pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho, que nele estava se realizando. Ele ainda estava vivo, ele ainda não havia morrido, ele ainda não havia ressuscitado, o Espírito ainda não havia sido enviado aos homens, como o poder vivificador da palavra, que depois seria escrita. Jesus estava escrevendo aqui os evangelhos através da sua vida, Jesus estava vivenciando o evangelho para que depois se tornasse história e nós pudéssemos ler. Então aqueles homens não estavam lendo o evangelho, aqueles homens estavam vivenciando o evangelho, eles estavam experimentando Jesus vivo. Hoje nós lemos e cremos pela fé. Naqueles dias eles viam e muitas vezes não conseguiam, na grande maioria, não conseguiam crer naquilo que viam. Tal era a incredulidade que imperava nos corações judeus daquela época, mas, enfim, estava se estabelecendo o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas, que diz que Jesus Cristo veio, viveu, morreu na cruz, crucificado, ressuscitou ao 3º dia, para que o sangue derramado dele pudesse gerar perdão para os pecados, o pagamento, através do derramamento de sangue justo, santo, um sangue
puro que foi derramado para poder pagar o preço do pecado de toda a humanidade, que já viveu, que vive e que ainda viverá. Aleluia. E essa era a missão de Jesus. Estava pregando o evangelho. Mas, amados, acontece que, se a gente olhar o verso 45 do capítulo de número 1, nós lemos o 2 a partir do verso 1. Mas eu quero convidar os irmãos a ler comigo o 45 do capítulo 1, último versículo do capítulo 1, que diz: mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. Para aí. Quem saiu para apregoar foi um leproso, que acabara de ser curado por Jesus, mas devidamente instruído por Jesus, que não saísse a divulgar o milagre. Mas Jesus disse assim para ele, olha um pouquinho antes aqui, no verso 44, e disse Jesus a ele, olha, não digas nada a ninguém, nada, Jesus estava dizendo, acerca do milagre. Sabe por quê? Porque Jesus não queria que absolutamente nada nesta terra substituísse no coração dos homens o interesse por ouvir o evangelho. Então Jesus curou aquele leproso, mas disse, não conte acerca do milagre. Não fale nada acerca de ninguém. Mas, diz assim, ó, mostra-te ao sacerdote e oferece sacrifício pela tua purificação. Aquilo que Moisés determinou, ou seja, Jesus instruía aquele recém-abençoado, aquele abençoado, né, que agora acabara de receber um milagre, um ato de milagre de Jesus, a ir se apresentar ao sacerdote e pagar o sacrifício ordenado na lei de Moisés acerca da purificação do leproso. Ora, amados, simbolicamente, a purificação do leproso significa a purificação do pecado. Ou seja, vai ao sacerdote e faz expiação, sabe? Apresenta agora o sangue, derrama o sangue diante de Deus, através do sacerdote ungido, para que então fique muito bem expressado no mundo espiritual, que você está agradecendo a Deus pela purificação do teu pecado. Ou seja, Jesus tentando colocar no coração daquele homem e estabelecer a importância do evangelho, da salvação, do perdão de pecado. Mas aquele homem sai e começa a apregoar aos quatro cantos de todas daquela região, daquela cidade, sabe? Sai a apregoar aqui, ó, diz aqui, ó, mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas. Jesus pediu que ele saísse dali e fosse fazer uma coisa, que era mais importante. Mas ele sai a apregoar muitas coisas. Então é assim, amados. Quem conta um conto, aumenta um ponto. E este homem, então, recebeu algo tremendo. Mas tal era a sua satisfação, quem sabe, talvez por isso. Quem sabe até, sabe, comovido por agora estar liberto daquilo que o apartava de toda a sociedade, que o impedia de ter, sabe, algum sucesso na vida, que lhe fechava as portas diariamente para alguma coisa na sua vida, talvez movido por essa alegria, quem sabe até emocional, humana, alma, ele sai e começa a contar algo que Jesus fez. Mas sabe assim, ó, Jesus aqui, ó, olha como foi esse milagre. Aproximou-se dele um leproso que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia, se queres bem, podes me limpar. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse, quero ser limpo. Acabou, Jesus fez isso. Amado, cura para Jesus é só um detalhe. Milagre para Jesus é só um detalhe. Ele chama a pessoa do lado, ouve uma expressão de fé, toca naquele homem, diz, ó, eu quero ser limpo. E ele é curado imediatamente. Algo que Jesus fez muito simploriamente. Amada, milagre de Jesus é algo simplório. Ele diz, eu quero, pronto, acaba a morte. Eu quero, pronto, acaba a enfermidade. Ele diz, eu quero, pronto, acaba a discussão. Jesus diz, eu quero, pronto, o inferno obedece à voz de Jesus. Para Jesus,
É simples curar. Para Jesus é muito fácil, é muito tranquilo o ato do milagre. Os impossíveis para Deus, que para nós são, na realidade, um muro intransponível, para Deus nada é. Nada é. É insignificante qualquer impossibilidade tua que me ouve hoje, através da rádio ou na internet. A você, irmão, que está aqui nesta noite, saiba de uma coisa: o milagre para Deus, o impossível teu para Deus, absolutamente nada é para Deus. É uma fumacinha, é uma névoa que com um soprar de Deus, com um hálito fresco de Deus, aquilo se dissipa e vai embora como se nunca tivesse ouvido ou havido aquilo na vida da pessoa. É simples. Para Deus, o ato do milagre é algo simplório. Jesus o chama ali e diz: eu quero, pronto, acabou. Porém, aquele homem esteve diante do Deus encarnado, da porta que leva à salvação eterna, daquele que poderia levá-lo ao céu, ainda que este morresse leproso e completamente apodrecido na carne, mas tendo estado diante do Senhor dos senhores, tendo estado diante do Rei dos reis, tendo estado diante daquele que é a porta e que pode levar essa vida para a eternidade junto com sabe, do nível humano, da esfera humana, que foi a cura. E isso empolga, queridos. Porque quando nós nos limitamos a viver e a nossa alma fica compactada dentro de uma esfera humana, física, temporal, nós, queridos, acabamos por nos ficar dentro de um invólucro muito apertado, onde, queridos, quase que não cabe nada ali. E a gente começa a dividir aquele espaço com um problema, uma situação, uma dificuldade, uma dor, um impossível. E nós vamos ficando comprimidos, vamos ficando ali muito apertados dentro de uma situação, porque queremos viver tão somente uma esfera humana, que quando alguma coisa extraordinária acontece, nós, muitas vezes, nos empolgamos de uma forma muito grandiosa. E começamos a falar muito mais, sabe, da manifestação do milagre do que daquele que realizou. E acabamos entendendo que a manifestação do milagre é a prioridade de Deus para o homem. E eu te digo, meu amado, não é. Não é. Nunca foi. Jesus não veio a esta terra para operar milagre. Jesus veio a esta terra para dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E dizer aos homens que se morrer leproso, se morrer canceroso, se morrer doente, se morrer pobre, se morrer miserável, mas morrer em Cristo, aleluia, estará na glória de Deus, vivendo uma vida eterna, santa, aleluia, em que, aleluia, não haverá experimentação de absolutamente nenhuma dor, nenhum espanto, nenhuma necessidade. O que Jesus diz é: viva uma vida temporal aqui, suporte as aflições deste tempo, porque a minha proposta é te levar para morar comigo no lugar eterno, na habitação eterna, no lugar onde não há choro, no lugar onde não há ranger de dentes, no lugar onde não há ais, lugar onde não há espanto, lugar onde não há surpresas ruins, um lugar, aleluia, onde a manifestação da pura graça, do puro amor, da pura alegria se manifesta em toda a eternidade. Esse era o propósito de Jesus, como continua sendo. Mas aquele leproso sai e começa a falar tantas coisas. Então, assim, ele deve ter começado a dizer para todo mundo. E talvez transmitir a simplicidade daquele ato não expressaria tudo aquilo que estava na alma daquele homem. Então, ele começa a falar um monte de coisa. Rapaz, olha, tem um super profeta, sabe, cuja aparência é muito maior do que se pode imaginar, sabe? Ele orou e desceu de repente miríades e miríades de anjos que me cercaram, e um resplendor, e as pessoas começaram a ouvir aquilo, sabe? E ele começou então a contar, dando muito mais importância ao ato do milagre do que
falar do amor de Jesus. Porque aquele homem diante de Jesus também saiu perdoado de seus pecados. Mas ele valorizou a esfera humana, ele não valorizou a esfera espiritual. E a palavra de Deus diz que o resultado foi, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. Já imaginou o prejuízo que Jesus teve? Impedido que estava agora, por causa do ânimo das pessoas agora em buscar Jesus, sabe? Daquilo que agora estava gerado no coração de multidões. Porque, amado, dizem que notícia ruim vem a cavalo, né? Que fala por aí, né? Notícia ruim vem a cavalo, não é? Mas notícia ruim chega vem a jato. Atualmente vem a jato, né? Vem online, né? Notícia ruim. Mas, queridos, aqui, a coisa lá também, ela voou muito rapidamente essa notícia. E agora, estava impedindo Jesus de entrar na cidade. Para quê? Para pregar o evangelho. Então, amados, uma visão do milagre, uma visão entusiasmada do milagre, uma pregoação, sabe, de um tamanho, sabe, de uma importância de Deus ligada ao milagre, agora estava impedindo Jesus de, na simplicidade, de entrar com os seus pés, sabe, livres pela cidade para pregar o evangelho. E eu vou te perguntar uma coisa, amado, quem é o grande adversário de Cristo? Quem é o grande tentador? Quem é o grande opositor das coisas que anunciam a salvação? É o diabo. É o diabo. Aquele que impede o fluir da boa verdade, da verdade que salva, da verdade que garante vida eterna e não a morte eterna. Agora Jesus impedido de ir levar a palavra do evangelho. Por quê? Porque agora alguém que recebeu uma cura, entusiasmado, impede Jesus de fazer a obra. Impede Jesus de ganhar almas. Impede Jesus de curar não a lepra física, mas a lepra espiritual, que condena o homem à perdição. Viu esse homem em 80, 70, 90 anos, vindo da morte física, haverá de tratar diante de Deus. Eu te digo, você que ouve na rádio, você que está na internet, aos irmãos que estão aqui, muitos já sabem disso, mas nós haveremos de prestar conta diante daquele que conhece todas as coisas. Haverá um dia em que o homem deixará essa glória humana que é passageira e estará diante da glória daquele que é eterno. E agora a glória humana terá que debater com a glória celestial. Agora a glória humana, que é finita, limitada, agora terá que convencer a glória de Deus de que Ele merece uma vida eterna. Agora não há mais jeito. Porque foi estabelecido o tempo, findou-se, passou a cega, findou-se o verão. Agora o que vem são as colheitas do que se semeou. E este homem agora, entusiasmado pelo milagre, fecha as portas para Jesus entrar livremente. E olha o que acontece. Já não podia entrar publicamente na cidade, mas agora conservava-se fora em lugares ermos, desertos. O que implica um lugar ermo e deserto? Qual é a maior característica de um lugar deserto? Sem água, sem planta, mas se não tem água, se não tem erva, se não tem planta, se não tem meios de vida, tem gente no deserto? Não tem. Onde estão as pessoas? Onde estão as multidões de pessoas? Nos grandes centros. E agora Jesus tinha que ficar. Já imaginou o desperdício de Jesus no deserto? Já imaginou que Jesus estava agora, porque estava encarnado, ele tinha que lutar contra as forças que agem no mundo material físico. Jesus estava impedido, irmãos. Sabe-se lá quantos dias Jesus agora tinha que ficar longe das cidades? Um dia, se Jesus estivesse a mais numa cidade, quantas almas tinham sido salvas? Quantas almas tinham ouvido o evangelho de Jesus? Mas agora, Jesus estava, preso, impedido. Amado,
Jesus enfrentou muitas barras. A gente pensa que Jesus fazia um passe de mágica e entrava e adentrava nos lugares. Jesus, desde que começou a se manifestar como Deus na terra, enfrentou as oposições do diabo, do inferno, do mundo, que operavam a fim de impedi-lo de ir e falar do Evangelho. Às vezes, amados, quando nós, crentes em Cristo Jesus, olhamos muito o panorama humano e fixamos a nossa mente, a nossa alma, o nosso entendimento nesta dimensão, nós também somos impelidos para o deserto e fazemos muita falta para Deus em representá-lo diante dos povos numerosos, os grandes centros, porque muitas vezes, sabe, amados, ficamos impelidos no deserto e da nossa boca não sai a palavra que liberta. A palavra que salva, a palavra que abre os olhos do homem que ainda está morto nos seus delitos, nos seus pecados. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E eu e você, eu me incluo, muitas vezes desanimados, muitas vezes, amados, cabisbaixos, não era o motivo de Jesus. Jesus estava desejando, Jesus queria, mas estava impedido, porque era Jesus entrar numa cidade um pouco mais povoada. Ah, lá vem ao homem, que é envolto de relâmpagos, que ora, e que vem milícias de anjos, como aquele leproso contou. E aí, amados, você já viu, né? Um conta uma coisa mais esticada, o outro conta uma coisa mais esticada, o outro conta uma coisa mais esticada, e sempre encontra alguém que aumenta um pouquinho mais essa história aí. E agora Jesus era cercado de gente pedindo, de gente, sabe, ali, clamando, suplicando por uma cura, mendigando um milagre, para que depois virasse as costas para Jesus e fosse embora. E agora, portador de um milagre, nunca mais olhasse para Jesus. E eu vou te falar, meu irmão, minha irmã, nos meios das igrejas, no mundo, sabe, amados, há muitos que estão interessadíssimos em Jesus, porque este pode lhe dar um carro, porque este pode lhe dar um apartamento novo, porque este pode mudar o guarda-roupa inteiro, porque este pode lhe dar uma empresa internacional, sabe, amados, mas quando conquistam, quando chegam a isto, se esquecem de Jesus. Eu não esqueço de um casal, foi muito importante na minha vida, juvenil. E esse casal foi muito importante, eles nem sabem. Recentemente agora, através do Facebook, eu pude revê-los, pelo menos online, né? Assim. E eu pude agradecer a eles, eles nem imaginam o quanto eles foram importantes para que hoje eu pudesse estar dando algum fruto no reino de Deus. E eles ficaram muito felizes, eu pude escrever isso. Mas, amados, eu lembro que uma época, eles Durango, rapaz, ele tinha nos anos 80, pastor, vocês vão me ajudar, tinha um carrinho, tinha o Chevette, certo? E tinha um outro, que ele era assim também, ó, tipo o Chevetinho, mas ele era, eu esqueci o nome daquele carrinho que eles tinham, Dodinho. Ei, pastor, eles tinham um Dodinho. Amados, entrava 15, 20 adolescentes naquele Dodinho lá, por lá. E era veinho, rapaz, caindo aos pedaços. Mas ele metia 15, 20 adolescentes lá dentro. E ele levava a gente para ir passear, para fazer culto nos lugares, para fazer intercâmbio com os jovens de outras igrejas. E ele ia lá, às vezes fazia 2, 3 viagens. E quando abria o carro, ninguém acreditava de tanto juvenil que saía de lá de dentro. Mas saía de todo tamanho, de todo tipo, de toda cor, de toda qualidade. E saía aquele monte de jovens assim, ó. E eles faziam obra. E eles nos ensinavam a santidade. Mas sabe, amados, aí ele arrumou um emprego melhorzinho, ela também, compraram um apartamento na praia. Eu vou te dizer uma coisa, mas melhor tivera sido se eles não tivessem tido isso. Porque se afastaram de Deus, largaram a mocidade. Este moço, 1 ano ou 2 depois, caiu em adultério, acabou o casamento. Sabe, os jovens quase faliram dentro daquela igreja, porque Deus os usava enquanto não nada tinham. Porque Deus tinha o coração deles aplicado na obra, quando nada eram, mas foi crescer um pouco. Foi ouvir acerca do Deus que tudo pode, que eles começaram a dar valor ao seu coração, a coisas que agora tiraram as verdadeiras
verdadeiras e reais coisas que Deus realmente valoriza. Acabou. Foi um tropeço, foram para o deserto, estavam impedidos agora de fazer. Eu vou te dizer, Deus mandou dizer hoje para você, e Ele também está falando para mim: olhai para as coisas desta terra, veja e vede quão grandes são as coisas desta terra. Mas Deus diz: eu sou muito maior do que todas elas juntas. Todas elas juntas. E aquele que olha para mim, Labaçu, e aquele que aplica seu coração e a sua visão ao meu trono e bebe de mim, aleluia, e come de mim, este verá milagres que muitos que desejam nunca experimentarão. Porque é consequência, meu amado. Porque é buscar a Deus, porque é fazer a obra de Deus, porque é pregar o Evangelho de Cristo, porque é porque é dar bom testemunho. E Deus então vai começar a fazer. Deus vai começar a realizar. Mas aquele cara que recebeu de Deus o dom da cura, foi curado, agraciado. A lepra que o matara, a lepra que tirara dele todas as coisas. Agora queria abraçar o mundo inteiro. Queria ser notório. Queria fazer a diferença. E agora estava sendo um baita de um prejuízo para Jesus. Eu vou te dizer uma coisa, às vezes a gente clama a Deus, a gente ora a Deus e pede socorro, pede livramento. Deus, tira de mim isso, me dá outro, me dá outra, me tira deste lugar, me põe lá. E Deus não faz, porque Ele sabe, quer tirar, quer dar e acabar a vida espiritual. Acabar o interesse pelo reino. Enquanto muitas vezes a gente está dentro de uma secura, dentro de uma necessidade. Eu não estou aqui pregando o contrário. Não estou aqui dizendo que não é para a gente pedir mais nada e clamar nada. Sabe, não, muito pelo contrário. Mas é a gente colocar o nosso coração naquilo que Deus realmente valoriza. Quer pregar o Evangelho. Quer não falar de Deus que dá, de um Deus que liberta, de um Deus que cura. Não, porque Ele faz isso. Para isso é a fichinha. Mas é falar de um Jesus que morreu na cruz para pagar o pecado de todo aquele que nele crê. É para isso que Jesus veio. Você está entendendo? E como igreja neste lugar, nós podemos fazer a diferença. Nós podemos fazer a diferença. Esta casa pode ser a casa, e aí parece até esquisito o que eu vou te dizer, mas esta casa aqui, ó, este lugar, essas 4 paredes que nos cercam, sabe, essas cadeiras que aqui estão, podem ser um lugar onde leproso pode ser curado, onde canceroso pode ser curado, onde, sabe, paralítico pode sair andando, sabe, mas se nós aplicarmos de fato o nosso coração a pregar o Evangelho de Jesus, a falar desse amor, a ser um agente que facilita a entrada de Jesus nas cidades. Você está entendendo? Louvado seja Deus. E aí a palavra do Senhor para a gente encerrar. Aleluia, olha. Mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Jesus ficava aqui, ó. Mas aí ficavam sabendo que estava escondido. Aí chegava aquela multidão. Senhor, eu preciso de uma cura. Senhor, eu preciso de um carro. Senhor, eu preciso. Minha mulher. Oh, Senhor, troca o coração que é mulher. Meu marido, Senhor, muda o coração que é homem. Senhor, meus filhos estão nas drogas. Senhor, tem gente morrendo na minha casa. Oh, miséria. Eu preciso de comida, bebida. Sabe? E aquele mundo de mendigo. Sabe? Verdadeiros mendigos espirituais indo atrás de Jesus. Cada vez impelindo ele mais para longe. Quantas vezes Jesus andava pela multidão e passava sem ser percebido? Você já leu isso na Bíblia? A Bíblia fala assim, ó, Jesus saiu e passou no meio deles e ninguém os viu. Jesus, às vezes, amados, tinha que se revestir de uma incorruptibilidade antes da hora. Porque ele estava lutando contra um mundo que queria tirar o foco de Cristo. Sabe, o diabo quer tirar o foco de você. Sabe, o mundo quer tirar o foco. E muitas igrejas e pregadores querem tirar o foco do crente, de olhar a bênção. Eu vou te dizer uma coisa, morre nu, morre sedento, morre com fome, mas morre pregando o Evangelho. Você vai ver quão grande obra Deus vai fazer na tua vida. A gente tem que fortalecer essa base. A gente tem que fortalecer isso. E eu não estou dizendo que é um Deus que... A consequência do realizar é o mantimento, irmãos. Eu vou te dizer, não há nesta terra
E aí eu vou te dizer para você ficar de pé já. Não sei nem o que você vai orar. Nós vamos orar a Deus daqui a pouco. Pode ficar de pé. Eu vou te dizer uma coisa. Está aqui o pastor Jorge, que certamente conhece muitas histórias, porque é um homem que veio de uma base altamente evangelizadora, né, pastor? Muitos de nós aqui talvez já tenhamos nos deparado e até convivemos com missionários. Conhece um missionário? Mas tu foi um missionário mesmo, aquele que vai pregar o evangelho. Aquele que não vai buscar um status, porque está cheio de missionário, né, por aí. Aquele missionário que tem o chamado, aquele missionário que sai da terra, da parentela e vai para lugares longínquos, nesse quinhão brasileiro, nesses quinhões, nesses recantos nacionais, outros tantos que vão aí para lugares que nunca pisaram, nem conheciam a língua, mas vão. Né? Eu vou te dizer uma coisa, estes, queridos, são os que podem dizer dos maiores milagres que o homem pode viver e experimentar nesta terra. São testemunhos de os pelinhos ficar arrepiado. É gente que conta de coisas miraculosas, poderosas. Então não é que Deus não faz, Deus faz. Sabe, amado, Deus cumpre as suas promessas, Deus livra, Deus suscita a saúde, Deus levanta o abatido, Deus derrama poder, Deus derrama unção, Deus dá riqueza. Mas eu vou te contar uma coisa. Só que ela vem em recompensa, ela vem como mantimento, ela vem como solução para aquele que com o peito aberto, com a mente ligada ao céu, com a boca aberta pregando o evangelho. Estes vão falar dos maiores, dos mais poderosos milagres que alguém pode experimentar nesta terra. Os milagres que você já viveu e eu vivi são bacanas, são tremendos. Eu já tive milagres profundos, grandiosos, mas eu vou te dizer, não são nada, sabe, comparado a milagres de homens e mulheres nesta terra e na história do homem, que realmente abriram as portas para Jesus entrar e salvar vidas. Estes são os milagres. Você quer experimentar milagre? Você quer, eu quero também. Você quer alcançar a graça do Senhor, ao favor de Deus. Você quer ser conhecido nesta terra como favorecido do Deus vivo. Aleluia. Começa com a tua boca e com o teu bom testemunho falar do amor de Jesus. Começa a ser um exemplo. Aleluia. Começa a ser um condutor de vidas para que cheguem-se diante daquele que quer salvar estas vidas. E você vai ver a bênção de Deus se multiplicar na tua casa. Você vai ver a bênção de Deus começar a se multiplicar no teu corpo. Você vai ver a bênção de Deus começar a multiplicar dentro do teu bolso. Sabe, amados? Porque aí, tudo que Deus te der, tudo que Deus te acrescentar, eu tenho certeza que você vai ser como aquela geração menor comparada à geração que gasta absolutamente o que Deus dá. Você vai começar a fazer parte daquele pouco remanescente de igreja de Cristo que realmente está interessada em levar vidas para o céu. E nós precisamos ser essa igreja. Ainda que isto vá contra todo o sistema evangélico, cristão, que hoje, amado, lota templos, que hoje põe 10 mil pessoas diante de pessoas aí, sabe, amado, eu não estou dizendo que não são genuínos, eu não quero entrar nessa questão, o que eu quero dizer é que pregar o evangelho é mais difícil, pregar o evangelho e falar de pecado, não enche igreja, é mais lento, mas eu vou te dizer uma coisa, é o que a gente pode experimentar de mais espiritual, de mais santo, de mais genuíno, de mais parecido com o ministério de Jesus na terra. Jesus nasceu numa manjedoura, dormia no coxo de animais e morreu pregado numa cruz e só foi enterrado porque alguém se levantou e emprestou um túmulo para ele. Jesus nasceu sem nada, Jesus viveu sem nada, Jesus morreu sem nada, mas hoje ele está sentado na glória de Deus. Hoje ele está à destra de Deus, todas as coisas foram postas debaixo dos pés dele. Debaixo do estrado dos pés de Cristo estão todas as coisas, espíritos estão sujeitos a Ele, o homem está sujeito a Ele, governos estão sujeitos a Ele, o universo
está sujeito a Cristo, eu vou te dizer, começa a ser um manancial de vida eterna na vida de pessoas, que tudo será posto debaixo do estrado de teu pé. Você vai orar, enfermos vão ser curados, mas porque primeiro você pregou o Evangelho. Você vai experimentar o poder de Deus na tua casa. Você vai começar a ver teus familiares vindo para a igreja, convertidos, abandonando a vida do pecado, porque Deus vai recompensar, trazendo as primeiras almas, serão os teus mais queridos em nome de Jesus. Ou Ele vai levantar outros para chegar lá e ouvir da boca de estranhos, mas que virão em nome de Jesus. E a gente vai encher essa igreja de gente que entra ali, ó, destruído, que vai entrar ali, ó, sabe, cheio de lepra, que vai entrar ali, ó, cheio de males, que vai entrar ali, ó, sobretudo condenado ao inferno, e vai sair daqui com a chave que abre as portas dos céus, a saber, Jesus o Cristo. Você quer isso? Você quer isso, igreja? Você quer ganhar vidas para Jesus? Sabe, não tenha medo de dizer eu quero. Não tenha medo, é para isso que Deus te livrou. Sabe, quem sabe aqui, muitos de nós estávamos na vida do crime. Quem sabe muitos de nós aqui estávamos na vida da prostituição. Quem sabe muitos daqui, sabe, quem sabe já tinham morrido de AIDS por aí. Mas Deus nos livrou, nos limpou, nos preparou. Sabe para quê? Não é para ficar aqui dando glória. Não é para ficar aqui fazendo intriga e conchavo. Não é para ficar aqui, sabe, só pulando e dançando. É para pregar a palavra de Deus. Eu quero fazer isso mais. E se eu precisar, sabe, gerar um povo cada vez mais desejoso disso, que Deus me dê essa graça, para que a gente realmente se pareça mais com Cristo nesta terra. Amém, amados? Feche os seus olhos. Vamos orar. Aí a oração você que vai fazer. Amém? Eu vou orar aqui, você vai orar aí. Sabe, não tem apelo, não tem nada. Você vai derramar teu coração, 10 minutos, 5 minutos, nós temos para orar. Amém, amado? Ora e começa a orar em nome de Jesus. Pai, Deus Todo-Poderoso, Santo de Israel, aquele que criou, Senhor amado, os céus e a terra, aquele, Senhor amado, que criou todo o firmamento, obra de tuas mãos, Senhor amado. Nós, ó Deus, não somos nada, somos vermes, Senhor, comparado ao tamanho do Senhor. Nós, ó Pai, somos, ó Deus, algo, Pai amado, que nós não podemos nem imaginar, tão pequenos, Senhor, tão insignificantes, Senhor amado, se olharmos para a estrutura do céu, se olharmos, Pai amado, para a natureza dessa terra, e se olhássemos, Senhor, e pudéssemos ver as estrelas, Senhor, se pudéssemos ver os sóis, se pudéssemos ver, Senhor amado, ó Deus, as constelações, se pudéssemos penetrar um pouco mais, Senhor, o espaço, ó Deus, nos depararíamos com coisas tão extraordinárias, Senhor, e nós voltaríamos entendendo que nada somos, que nada podemos ser, Senhor, e que se não fosse a Tua graça, Senhor, o inferno seria o melhor lugar para nós, ó Deus, mas louvado seja Deus, que deu o seu único filho, que entregou o seu maior bem, e o colocou nas mãos deste miserável homem, que nem o reconhecia, que nem o entendeu, que nem o abraçou, que o crucificou, que o matou, Senhor, mas em nome de Jesus, a estes Ele morreu declarando amor, a eles, Senhor, na cruz tu intercedestes, Senhor, oh, louvado seja teu nome. Oh Pai, e muitas vezes gastamos uma semana, gastamos um mês, oh Deus, envolvidos com assuntos humanos, oh Deus, envolvidos com a nossa própria necessidade. Oh Deus, muitas vezes, Pai, perdendo tempo, oh Deus, oh, envolvidos em desertos da alma, Senhor, envolvidos com assuntos que não precisavam mais, Senhor, ser tratados. Oh Deus, ficamos meses sem pregar o Evangelho, passamos anos sem ganhar uma vida sequer. Deus, levanta uma geração de ganhadores de almas neste lugar. Levanta, Pai, um altar, oh Deus, que fale mais de Jesus. Deus, que não haja um culto de domingo neste lugar, em que alguém não entregue sua vida a Jesus. Senhor, que cada batismo haja muitas vidas, Senhor. Tal seja a colheita espiritual que se faça neste lugar.
Mas para isso, ó Pai, é necessário levantar homens e mulheres sinceros de coração, que, ó Pai, dobram os joelhos e clamam por vidas. Ó Pai, por isso, ó Deus, nos ensina a amar as vidas. Dá-nos o teu coração, Jesus. Dá-nos o coração de Cristo, para que, ó Pai, venhamos a chorar a miséria do homem. Ó Deus, para que não sejamos, ó Deus, como a maioria dos homens e mulheres desta terra, insensíveis a uma criança que chora, insensíveis a um bêbado na rua, insensíveis a uma criança drogada aos 8, 9 anos, Senhor, insensíveis a uma prostituta de 10 anos, Senhor, insensíveis a famílias completamente destruídas. Oh Deus, como somos sensíveis quando alguém nos maltrata, como há sensibilidade, quando alguém contraria uma vontade de nós, Senhor, se essa sensibilidade estivesse ligada a ganhar almas, a se incomodar com agentes do inferno que estão impedindo os homens de ver a realidade espiritual. Capacita esta casa, capacita esse povo a amar vidas, a amar pessoas, a amar, Senhor, os que estão condenados ao inferno. Oh Deus, ensina-nos, Pai, nos dá estratégia para nos levantar como, Pai, anunciadores do verdadeiro e genuíno Evangelho de Jesus, que se preocupa mais em salvar do que operar milagres. Que choremos nos domingos, Pai, como igreja, quando terminar um culto e não houver, Senhor, uma alma sequer que tenha aceitado Jesus, porque não havia uma alma sequer dentro da igreja que não fosse já, Senhor, teu filho. Incomoda, Pai, os teus servos dessa igreja, para que tragam, Senhor, convidem, ó Deus, que insistam, Senhor, que tenham desejo e alegria de trazer consigo vidas, para que aqui, Senhor, recebam uma palavra de vida. Ó Deus, Pai, é um caminho mais difícil, mas mais difícil foi o Calvário. Muito difícil, Pai amado, é esta obra, mas muito mais difícil foi a obra que o Senhor fez. Por isso, ó Pai, nos capacita, nos gabarita isso. E nos visita com poder e glória. Nos convence de tudo isso, ó Pai, é obra do Teu Espírito, não é minha. Assim eu oro nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Ô glória, falei que ia acabar 9h30, hein? Que é um milagre, né? Estou melhorando, pastor, estou aprendendo com o senhor. Entendeu? Ainda não está com aquela qualidade, mas ainda vou chegar lá em nome de Jesus. Eu sou teu fã número 1. O senhor nem sabe disso. Amém? Levanta a sua mão na direção do alto. Amém? É verdade, eu já esqueci, a pastora pediu para avisar. Domingo, 10 da manhã, escola bíblica, segunda aula, dá o tempo de você pegar o princípio daquilo que está sendo ensinado nesse semestre. E vai ter Santa Ceia pela manhã. Venha em nome de Jesus. Oficiais, é bom estar na igreja, amados. Não é uma questão de pecado. Sabe, a gente não pode considerar que seja pecado, e não é. A gente não pode enganar ninguém. Mas, amados, tem um plano chamado ético. E a ética inclui, inclusive, certos comportamentos, uma visão, sabe assim, mais responsável acerca daquilo que a gente tem, daquilo que a gente é, né? Só a gente sabe o que Deus fez, né? Lembra daquela palavra de Elisa? Eu não lembro, esqueci até hoje, pastor, aquela palavra falou muito comigo. Só eu sei o que eu fiz. Você sabe o que eu fiz contigo. Tu sabes o que eu fiz contigo. Nós, amados, precisamos saber. Isso inclui muita responsabilidade. Que às vezes, amados, inclui abrir mão de coisas que a gente fala assim, pô, mas eu tenho direito. Eu tenho. Eu tenho direito a ir num baile. Oh, glória. Eu tenho direito. Eu tenho direito a tomar uns goró. Eu tenho direito, sabe, amado, a ficar trançando as pernas por aí, cheio de droga na cabeça. Mas eu não quero, porque eu encontrei algo melhor, que substitui tudo isso, que é Jesus na minha vida. Amém? Você também. Então vale a pena abrir mão, porque é um conjunto de atitudes espirituais que vão gerar lá na frente uma colheita tremenda na nossa vida. Amém? Abre mão hoje, que amanhã Deus vai fazer a obra na tua vida, em nome de Jesus. Amém? E naturalmente, 18 horas, não venha sem trazer uma visita, convite. Amém, amados? Nós vamos começar a fazer nesse segundo semestre culto no lar. Amém, amados? E nós vamos ganhar vidas para Jesus. A gente vai encher isso aqui, ó, e a gente vai trazer vidas para cá. Lá dos lugares mais terríveis que pode ter aí, é lá que nós vamos pisar o pé. Quem está comigo? Ó, eu vi, hein? Eu vi vocês levantando a mão, hein? Filma, Beto, e grava. Glória a Deus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Eu te amo em Jesus, vai na paz do Senhor. Amém, amados? Hoje não tem